Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD e hoje nós abordaremos o tema Segredos para uma Vida Santa. Glória a Deus! Para iniciar então a nossa aula, eu gostaria de fazer a leitura, continuando ainda em 1 Pedro, gostaria de fazer a leitura do capítulo 1, nos versículos 13 ao 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Glória a Deus por essa palavra e por esse direcionamento que Deus nos dá através dessa carta de 1 Pedro. Amém? Então, para começarmos, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas que nós vamos abordar aqui no nosso tema. E quero que vocês guardem no coração essas perguntas, porque no decorrer do nosso trabalho aqui a gente vai estar falando um pouquinho a respeito delas. A primeira é a seguinte: por que há um distanciamento entre a teologia e a prática? Entre a doutrina e a vivência? Por que acontece esse distanciamento do teórico para o prático? Segunda, como desenvolver uma vida santificada em um mundo completamente dominado pelo pecado e contrário aos valores estabelecidos na palavra de Deus? Como devemos agir para podermos então desenvolver uma vida santificada? Terceira, quais eram as questões envolvidas que seriam capazes de influenciá-los para uma derrota e retorno às práticas antigas, antes da conversão? Então, isso falando a respeito dos cristãos antigamente, para quem a carta era direcionada. Quais eram as questões envolvidas que poderiam ser capazes de influenciá-los? E quais são as questões envolvidas que podem nos influenciar para um possível retorno nas questões anteriores à nossa conversão? E a última perguntinha é a seguinte: atualmente, o que leva os cristãos a terem uma vida dúbia, em que exaltam o pertencimento a uma determinada igreja, mas trata com desprezo e negligência o seu testemunho e compromisso com o Evangelho? Essa perguntinha pesa, né? O que será que leva os cristãos de hoje a terem uma exaltação tão grande a pertencer a determinada doutrina ou pertencer a determinada igreja e negligenciar, deixar de lado, desprezar a questão do testemunho e do compromisso com o Evangelho? Então guardem essas perguntinhas que no decorrer aí a gente vai bolando alguma coisa de resposta para essas perguntas. Então vamos começar. Primeiro, a santidade e as atitudes resultantes das escolhas. Em algumas versões, começa lá com cingir os lombos do vosso entendimento. Então, cingir os lombos do vosso entendimento, ele retrata, na antiguidade, o homem, para ele estar preparado, ele usava as vestes muito longas, ele precisava erguer as vestes para poder tomar alguma atitude rápida, seja ela de correr, seja ela de lutar, ou seja ela de ter uma ação rápida, de tomar uma decisão rápida. Então aí que vem de erguer as vestes para estar preparado, e é isso que essa palavra nos traz. Precisamos estar preparados sempre para que possamos viver uma vida santa, uma vida em santidade, porque se alguma coisa acontece e nos pega desprevenido, há uma grande possibilidade de não podermos
tomar a decisão, não podemos estar pronto para fazer alguma coisa. Então, um ponto interessante é a questão do preparo. É preciso preparo para viver uma vida santa. Usar nossa mente de forma responsável. A nossa mente é uma ferramenta muitíssimo poderosa para a nossa vida. O que nós trabalhamos na nossa mente pode gerar atitudes nossas, pode gerar um posicionamento nosso diante das situações, e é necessário mantermos então usarmos a nossa mente de forma responsável. Nós precisamos controlar essa ferramenta tão poderosa que nós temos. Nós precisamos ocupar a nossa mente para que nós saibamos usá-la de maneira responsável, não é mesmo? Como que a gente pode ocupar a nossa mente? Com as coisas santas. Se nós não estivermos buscando a Deus, se nós não estivermos orando, se nós não estivermos buscando a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ocupar a nossa mente com as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus, a possibilidade de usarmos ela de maneira responsável, de maneira correta, é muito pequena, porque nós não vamos estar preparados. Então essas três questões se encaixam. Para que possamos estar preparados, nós precisamos saber usar a nossa mente de maneira responsável, e para sabermos usar a nossa mente de maneira responsável, nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, ok? A importância da sobriedade, estar sóbrio. Quando a gente fala em questão de estar sóbrio, nós pensamos só em relação, ou o que vem primeiro à nossa mente é em relação a bebidas alcoólicas, a drogas, as coisas que tiram a nossa percepção real das coisas. Claro que isso também faz toda a diferença. Se não estivermos sóbrios em determinadas situações, nós não vamos saber agir de maneira certa, porque não temos uma percepção correta de todo o ambiente. Mas isso é muito maior. A sobriedade ela envolve questões como situações que nos tiram do equilíbrio, situações que muitas vezes não nos deixam mais vigilantes, faz com que a gente perca a vigilância, né? Então a sobriedade é fazer com que estejamos atentos em todas as situações. Então estar sóbrio é você saber que determinada situação vai deixar você bravo, é você evitar aquele tipo de situação. Ou determinada coisa te tira do sério, você procurar evitar aquele tipo de situação, não se preparar para aquilo se for inevitável. Então isso é sobriedade, não deixar que a ira, não deixar que a raiva, não deixar também que, em algumas situações, a questão de bebidas alcoólicas ou drogas ou qualquer tipo de remédio psicotrópico usado de maneira errada, tire a nossa sobriedade, ok? A importância de esperar na graça. Oh, glória! Eu gosto dessa situação de esperar na graça. Eu já glorifico a Deus porque já pude viver diversas situações em que eu não tive outra escolha senão esperar na graça. E isso fez com que isso tenha sido trabalhado muito no meu coração. Eu glorifico muito a Deus porque a partir do momento que nós começamos a achar que somos autossuficientes, nós vamos nos afastando de Deus. E quando a gente realmente não vê saída, nós nos agarramos em Deus. E essa é uma falha nossa. Nós temos que entender a todo momento que nós vivemos pela graça. Nós precisamos aprender que nós não somos autossuficientes, nós não somos poderosos, a acabar com esse conceito de que temos esse poder de resolver as coisas sozinhos, né? E nós podemos viver por essa graça, viver na dependência de Deus. É isso que Deus quer, que entendamos que nós necessitamos dele, que nós somos fracos, né? Trazendo agora, por exemplo, o que vivemos hoje em relação a essa pandemia, nós podemos ver como nós somos frágeis, como nós somos fracos, porque tudo que a gente construiu, todo o sistema de sociedade que a gente construiu, foi destruído rapidamente e está tendo que ser reformulado, né? Então aí a gente vê como nós vivemos pela graça. Todo cristão, ele é convidado a viver na graça, para que possamos atingir um estado perfeito em Jesus Cristo.
É necessário que entendamos que nós vivemos pela graça. Você, meu irmão, nós não somos autossuficientes, nós não podemos fazer absolutamente nada sozinhos. Nós necessitamos da graça para que possamos viver. Então, você que é cristão, você tem que entender que todo cristão é chamado para viver na graça. Amém? Então, nós vamos para o segundo tópico, que diz o seguinte: a santidade e as atitudes resultantes da obediência. Obediência é uma palavrinha que tem todo o sentido nessa questão de santidade, né? Então vamos entrar um pouquinho nisso daí. Antes da conversão, nós temos um comportamento regido pela ignorância. Nós vivemos numa amarra, nós vivemos num desconhecimento, mas a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, que nós conhecemos a nossa salvação, como nós falamos há umas aulas atrás, nós conhecemos a herança que tem preparado para nós, nós somos libertos dessas amarras, somos libertos do cativeiro em que vivíamos e passamos a deixar a ignorância para trás. Nós não vivemos mais na ignorância. E aí nós entendemos a necessidade e a importância da obediência. A obediência marca um novo estilo. A partir do momento que nós somos nova criatura, que nós somos transformados, numa próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais a fundo em relação da nova criatura, em relação de uma nova vida, mas para que a gente possa entender, a partir do momento que nós somos essa nova criatura, que deixamos o velho eu, a nossa ignorância ficou para trás. A gente já conhece as verdades e já sabe que foi liberto daquele cativeiro. Nós passamos a ter uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, como nós já abordamos em aulas passadas, em relação a essa mudança que o Espírito Santo traz nas nossas vidas. Para que nós possamos ser constantes nessas mudanças, nós precisamos obedecer. Um problema que acontece muito com os cristãos quando é recém-convertido, está cheio de ânimo, está cheio de vontade e consegue manter. Mas com o passar do tempo, com se acostumar com a nova vida, novo estilo de vida, começa a voltar a velhos hábitos. E isso é um problema muito grande, porque a gente deixa de obedecer muitas vezes sem nem mesmo perceber. Então, voltando à questão que nós falamos antes, precisamos ser vigilantes para que essas coisas não aconteçam. Nós precisamos estar preparados e para agir sempre que de alguma forma estejamos saindo um pouquinho do caminho. Então essa questão de obediência, ela tem que ser constante na nossa vida. Nós não podemos deixar que o dia a dia, que as situações nos tirem do caminho que Deus preparou para nós. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, não imitar o padrão do mundo e suas paixões. Isso é uma coisa muito sutil, muito perigosa, porque nós vivemos no mundo, afinal de contas. Nós não estamos fora do mundo, nós não estamos em outro lugar, nós não conseguimos viver alienados e nem é isso que Deus quer. Porque se Deus nos colocou aqui, é para que possamos levar a palavra dele vivendo no meio disso tudo. Mas como viver aqui sem realmente ser contaminado com os padrões e as paixões desse mundo? Nós precisamos estar em obediência. Nós precisamos estar buscando o que realmente Deus quer para nós, enchendo a nossa mente e obedecendo a Deus. Não é claro que não é fácil. Terá situações em que a gente vai querer fazer o que o mundo faz. Vai parecer muito mais atrativo, vai parecer muito mais fácil e nós vamos precisar nos posicionar em relação à obediência. A obediência não é uma coisa fácil de se fazer. Muitas vezes nós temos que ir contra a nossa própria carne, contra nós mesmos, para que possamos estar alcançando a vida de santidade que Deus tem para nós. A obediência marca um novo procedimento. Então, antes de sermos alcançados pela salvação, nós vivíamos amarrados. Depois, nós podemos ter uma vida livre. É uma questão que muitas vezes o mundo lá fora tem uma visão errada, né? Você é crente e você não pode fazer nada. E é totalmente o contrário.
porque somos libertos pelo sangue de Jesus, porque somos salvos, nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós não precisamos mais fazer qualquer coisa para encontrar uma falsa felicidade. Muitas vezes é através de tantas outras situações em que as pessoas conseguem encontrar felicidade. E eles falam assim, você é crente e você não pode fazer isso. Não, eu não preciso fazer isso para encontrar felicidade. Vocês conseguem entender a diferença da visão e a diferença de quando você sai da questão da ignorância, entende que você não precisa daquilo. Você não precisa ser igual ao mundo para poder ser feliz ou para uma necessidade de ser aceito. Então essa é uma visão que conseguimos ter diferenciada a partir de que a obediência marca um novo procedimento nas nossas vidas. Terceiro tópico, a santidade e as atitudes resultantes do relacionamento. Para nos relacionarmos com Deus, necessitamos de uma vida santa. Meu Deus, necessitamos de uma vida santa para podermos ter um relacionamento com Deus. Mas aí nós lembramos que nós somos santificados pelo sangue de Jesus, porque nós vivemos na graça. Vocês entendem essa relação? Então nós podemos ter um relacionamento com Jesus, com Deus, porque nós somos santificados pelo sangue de Jesus. E continuamos na busca. Vamos continuar sendo falhos, vamos continuar fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. Ele conhece as nossas imperfeições, mas nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Não adianta apenas buscarmos rituais, talvez por questões culturais ou talvez por questões que muitas vezes são trazidas até nós, somos acostumados a viver ritualisticamente, levar nossas vidas de maneira rituais que fazem com que sejamos santificados. Isso não é verdade, meus irmãos. Não vão ser os rituais, não vai ser um pingente, não vai ser um crucifixo, não vai ser nada em relação a rituais que vai trazer a nossa santidade. Pelo contrário, uma vida nova é o que oferece ao homem a oportunidade de um relacionamento com Deus. Então é a questão da obediência, a questão da purificação através do sangue de Jesus, a ação de uma vida nova é que vai oferecer esse relacionamento com Deus através da santificação. Deus, Ele é santo e nós devemos ansiar pela busca de uma santidade. O alvo de santidade deve mover a vida de todos os cristãos. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, que você quer ter um relacionamento com Deus, isso deve ser o alvo da tua vida. Isso deve mover a tua vida. Se isso não está acontecendo comigo, se isso não está acontecendo com você, alguma coisa está errada. Porque nós queremos um relacionamento com Deus, certo? E o relacionamento com Deus vem através da santificação, vem através da santidade, que vem através do sangue de Jesus, porque vivemos pela graça. Então esse deve ser o alvo do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida como cristãos. Então notamos que é um tema muito importante e crucial para as nossas vidas como cristãos. Então, para concluirmos, nós temos que ter essa ideia de que pertencemos a Deus através do sacrifício de Jesus, ok? Que saímos das trevas para que possamos vir para a luz, que éramos cativos e vivíamos na ignorância, e hoje nós conseguimos vislumbrar tudo isso e podemos então ansiar pela santidade nas nossas vidas. Nós precisamos abrir mão de certos comportamentos para poder viver a plenitude da santidade. Então isso é uma coisa que tem que ficar clara na nossa mente. Entendemos que esses comportamentos que abrimos mão são para o nosso bem e para que possamos alcançar uma coisa muito maior, que é o relacionamento com Deus. Nós somos separados, meus irmãos, nós somos separados por Deus para viver em santidade. Glória a Deus. Então, relembrando vocês, quem tiver um tempinho aí, volta lá no começo do vídeo, rever
todas aquelas perguntinhas que eu coloquei aí diante de vocês. E agora, com esse texto que nós trabalhamos aí rapidamente, vocês podem formular uma resposta em relação a tudo isso. Amém? Glória a Deus, um ótimo domingo a todos. Deus abençoe.